Fala, Saints! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Padre Arley Humberto. Ele que já esteve aqui, vocês lembram dele? Padre Arley, hoje ele vai falar conosco sobre um assunto muito interessante e que muitas pessoas, né, nós ouvimos falar do saber confessar-se. Muitas vezes a gente fala, não sei confessar, recorre a milhões de exames de consciência e às vezes fica difícil. Então, Padre Arley, o senhor tem a missão de nos ajudar hoje. Oh, meu Deus, deixa eu pegar minha raquete. Então, aí, Thales. Então, Padre, o senhor tem a missão hoje de nos ensinar a nos confessarmos. Mas antes disso, se apresente para nós, que alguém está vendo esse vídeo e não viu outro, para que eles te conheçam também. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Não sei quando é que estarão vendo isso. Eu me chamo Padre Arley Humberto, sou consagrado na comunidade Filhos de Maria, sou membro de fundação aqui da comunidade. Hoje também sou reitor do Seminário Maior Imaculado Coração de Maria. Sou sacerdote da igreja já há quase 5 anos, 4 anos e meio. Final do ano eu completo 5 anos de sacerdócio. Vai ter uma festona, né, Mara? Estou aberto a recebê-las. Estou aberto a receber toda a festa. Padre, primeiramente, qual é o maior erro que nós cometemos ao nos confessar? Olha, Samara, eu acho que a primeira coisa que precisa se entender é o que é o sacramento da confissão. Então, o que é o sacramento da confissão? É porque, assim, na igreja nós temos os 7 sacramentos. E esses 7 sacramentos, eles são divididos, né, ou organizados de uma maneira que a gente possa entender a sua função para cada um de nós. Então, nós temos os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e a Eucaristia, que são aqueles sacramentos da introdução da nossa vida à comunidade dos cristãos. E temos 2 sacramentos de serviço, a unção, a ordem e o matrimônio, que dizem desta ação que nós colocamos a favor dos outros, e temos 2 sacramentos que a gente chama sacramentos de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da penitência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sacramento da penitência ou da confissão, ele está dentro de um motivo de uma cura, de uma transformação. A cura das nossas almas. Ou não? Sim, mas eu não gosto de falar essa questão da cura da alma, porque você faz uma divisão entre uma realidade, a alma, outra realidade do corpo, uma realidade espiritual, outra como se humana, fosse separado. Como se fossem coisas distintas, e não existe essa distinção. Somos um todo, né? Somos uma pessoa como um todo. E aí, quando a gente fala da cura, é a cura da pessoa como um todo. Claro que estaremos falando de realidades muito mais espirituais, então nesse sentido da alma, mas eu prefiro dizer, é um sacramento de cura da pessoa. Tá, Padre, então, entendendo isso, vou dar um exemplo para o senhor me ensinar. Por exemplo, eu estou aqui na confissão com o senhor e eu falo, Padre... Primeiro, daqui não poderia ser uma confissão, né? Que não pode não, é confissão, assim. É só um exemplo. Pode dar um exemplo, não? Pode. Tá, vou dar um exemplo. Padre, eu pequei. Eu cometi o pecado da mentira, eu menti. Falar só eu menti é o correto? Ou eu tenho que falar, eu já ouvi padres, alguns falando, tem que falar os agravantes, tem que falar quantas vezes, e a gente fica meio perdido, porque cada padre fala de um jeito. Assim, tem um jeito que eles recebem, entendeu? Certo. Então a gente precisa entender como é que o que compõe o sacramento da confissão. Todo sacramento, ele tem um sujeito, todo sacramento ele tem uma graça santificante, todo sacramento ele tem uma fórmula própria para cada um daqueles sacramentos. Quando nós falamos da confissão, fica um pouco complicado, porque fala assim, qual que é o objeto do sacramento da confissão? O pecado? Não, o objeto do sacramento da confissão é o arrependimento. Então nós entendemos o sacramento da confissão, a gente pode dividir ele em 3 partes. É como se a gente centralizasse o pecado e não é isso. É só para eu entender. Não é isso. É o arrependimento. Na verdade, não é só o arrependimento, é o conjunto. Quando a gente fala do sacramento da confissão, o que compõe o sacramento da confissão? É o meu arrependimento, a minha confissão, né, a minha acusação, quando eu acuso-me diante do sacerdote, e depois a penitência que eu cumpro. Isso é o sacramento da confissão. E tudo isso tem que estar composto ali. Então, quando eu vou me preparar para a confissão, eu devo fazer esse exame de consciência, que é entender a minha situação diante de Deus. E não só uma acusação, um apontamento de erros.
Quando eu vou me acusar, eu preciso dizer qual que é o pecado do que eu me acuso. Eu pequei, no caso, eu menti. Agora, pode ser que existem questões que agravam isso. E aí é necessário ser feito. Você tem que entender. É diferente eu falar, padre, eu menti. Padre, eu menti e causei a morte de alguém. Padre, eu menti porque eu queria tipo assim, um benefício próprio. Toda mentira vai ter um benefício, todo pecado tem um benefício próprio. A questão é que existem casos que podem ser mais agravantes de acordo com aquele pecado que você cometeu. Então a gente precisa falar os agravantes. Precisa falar caso ocorra algum agravante. Então isso falta muito nas confissões? Falar os agravantes? Ou não tem como o senhor saber Não isso? tem como eu saber. Às vezes quando é alguma coisa que é mais grave ou que tem mais possibilidades de agravantes diferentes, então isso a gente acaba perguntando à pessoa ou tentando ajudar a pessoa a entender isso. Eu não vou ficar cutucando, querendo achar detalhes do pecado, mas eu preciso entender bem qual que é aquela matéria. Porque para uma coisa ser pecado, ela tem que ter matéria, ou seja, tem que ser pecado, eu tenho que ter consciência daquilo e eu tenho que ter liberdade para aquilo. Eu gosto sempre de dar o exemplo, por exemplo, o exemplo dele foi ótimo. Eu gosto de dar sempre o exemplo de uma situação da seguinte maneira. Imagina que eu, padre, vou para um bar e encho a cara. Pego o carro e na esquina eu mato alguém. Atropelo alguém e essa pessoa vem a óbito. Como eu estava fora de mim, fora de consciência, vamos dizer assim, o fato de eu ter atropelado alguém, isso, enquanto moral, eu não tinha consciência para aquilo ali. O meu pecado foi ter enchido a cara, não foi ter matado a pessoa. Não foi ter matado a pessoa em si, porque na hora que aquilo aconteceu eu não tinha liberdade para realizar. Só era fora de consciência. Mas o fato de eu ter matado a pessoa é um agravante para eu ter enchido a cara. Entendi. Ah, bebeu é pecado? Não, mas eu enchi a cara, eu me descontrolei naquela realidade. E além de eu ter descontrolado, ainda teve um agravante lá na frente. Então nós precisamos ter a matéria, a consciência, que é o pecado, e a forma. A consciência e a forma. Exatamente. Tudo bem. Padre, e qual o conselho assim que o senhor dá para nós, né, que estamos aqui te ouvindo, aprendendo, para confessar? A primeira coisa é um bom exame de consciência. Onde a gente acha esses bons exames de consciência? Então, vamos fazer um, padre. Vamos fazer essa ideia de onde eu acho o exame de consciência, eu acho muito complicado. Existem muitos válidos, muitos livros, textos que ajudam a você refletir. Mas o que eu acho que é problemático às vezes? Que a pessoa ela para simplesmente em fazer uma lista de pecados. E aí pega lá, vai lendo, vai lá, eu cometi esse pecado. Mas ela nem tem consciência de que aquilo ali é pecado, mas só porque está escrito. Aí ela parou para pensar assim, eu fiz isso, mas ela nem sabe, nem tem como se arrepender daquilo. Então não tem valor. Então verdadeiro exame de consciência... Assim, eu vi na lista, eu nem sabia, mas só porque está na lista eu coloquei. Exato. E às vezes a pessoa chega assim, padre, eu pequei porque eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Como, né? Como? O que é esse não amar a Deus sobre todas as coisas? Então, na confissão é essencial essa especificidade. Porque, imagina, lembra que eu falei que o sacramento é um sacramento de cura? Uhum. Se é um sacramento de cura, quando você vai para o médico, você vai ao médico, e você quer um exame, ou quer um resultado, um remédio, você não precisa dizer exatamente o que é? Uhum. Senão, o médico ele vai dar um remédio que talvez não vai ser eficaz para aquela sua necessidade. Uhum. Então, eu preciso ter essa clareza para que o padre possa ter elementos para te ajudar. Padre, eu menti. Mas em que contexto foi essa realidade para que ele possa te ajudar a superar? Uhum. Porque aí é que está. A penitência que o padre passa, essa penitência ela tem que estar de acordo com aquilo que foi apresentado, para que a penitência te ajude a superar aquele mal que você já se arrependeu. Então, achar que o sacramento da confissão é só um mundaréu de acusação de erros, não, é um sacramento onde eu vou para curar, para assumir uma vida nova em Deus. Então, eu apresento os meus pecados e digo todos eles, sem ficar escondendo, sem ficar mascarando eles, já na intenção de fazer algo diferente. E aí o padre vai me dar uma penitência, essa penitência que vai me ajudar a refletir sobre aquele erro e me dispor a viver de maneira diferente. Ou seja, gente, não é a penitência que
Porque tem gente que acredita nisso, você sabe, né? Sim, a penitência ela vai estar de acordo com um elemento para te ajudar a superar aquela situação que você foi. E a gente já vai para a confissão porque fizemos um bom exame de consciência, já arrependidos. Então, já, entre aspas, já obtemos o perdão de Deus. Agora, porque temos a consciência desse perdão de Deus, então eu me acuso diante do sacerdote que está ali fazendo as vezes de Cristo, agindo em persona Christi. E acolho dele aquela penitência como um elemento para me ajudar a superar aquela situação. E aí, voltando lá no exame de consciência, o que é importante? Primeiro, se colocar diante de Deus. Reconhecer que se está na presença de Deus e rever a vida não simplesmente na acusação do erro, mas na compreensão de tudo que se viveu. Os erros, claro, mas também as coisas boas. Eu vou fazer um exame de consciência e vou reconhecer aquilo que Deus, pela sua graça e pela sua bondade, me ajudou a viver bem. Então, e porque Ele me ajudou a viver bem, eu consigo entender o que eu vivi que foi contrário a esse amor de Deus. Então, na confissão, eu já vi alguns exames de consciência que lá tem assim, comece confessando, agradecendo a Deus pelo que Ele fez na sua vida. É o primeiro passo. Mas isso você pode fazer antes, porque na hora da confissão, você precisa... Isso, na hora do exame de consciência. Na hora do exame de consciência, você já começa agradecendo a Deus e revendo tudo que Deus te permitiu fazer de bom. Porque, olha, quando você para e olha o que você fez de bom, ou que Deus permitiu que você fizesse de bom, você já tem um elemento para reconhecer o que daquilo que você viveu é contrário a essa bondade que Deus já fez. Muito bom. Então, às vezes, talvez eu não tive um pecado grave, não matei ninguém, mas eu permiti que falasse mal, ou eu falei mal de alguém. Maledicência. Sim. E aí, às vezes a pessoa fala assim, isso não é nada. Mas se eu entendo na bondade do amor de Deus, eu reconheço que eu não permiti que essa bondade do amor de Deus estivesse presente na vida do outro, entende que isso é um pecado grave? Não é uma questão de ficar colocando, eu não sou muito fã. Embora exista diferença, pecado grave, pecado venial, pecado mortal, existe a diferença. Eu acho que na relação com Deus a gente tem que partir sempre do princípio. Tudo aquilo que me afasta de Deus deve ser visto como algo negativo, algo que eu preciso superar. É um pecado. A gravidade a gente pode pensar depois, mas na minha relação com Deus eu preciso ter essa clareza. Indiferente se é um pecado venial, se é um pecado mortal, aquilo ali me afastou de alguma forma de Deus. E eu posso crescer nessa relação com Ele, eu posso viver diferente. Então aí eu vou caminhando cada vez mais para tomando consciência, por conta e a partir do amor de Deus, aquilo que eu vivi que não foi conforme este amor de Deus. Mais do que me acusar de um pecado, mais do que apontar para mim uma condenação, eu aponto para mim o amor de Deus. E é por conta deste amor de Deus que eu reconheço que aquilo que eu fiz não foi legal. E é porque eu quero viver em conformidade com esse amor de Deus, que eu, sabendo que aquilo ali não foi legal, eu quero viver diferente. E tanto que no ato penitencial, que aí, gente, pelo amor de Deus, existe uma diferença. Existe uma diferença entre o ato de contrição e o ato penitencial. O padre, no final da missa, pede para que você faça o ato de contrição. Não, no final da confissão. Da confissão, perdão. Que faça o ato de contrição. Que não é, confesso a Deus Todo-Poderoso, isso não é ato de contrição. Não é. Tá? Existe um ato de contrição que eu acho muito bonito, é muito simples. Normalmente as crianças vêm. Mas eu acho fantástico. Ó meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz. Perdão porque te ofendi. Pequei não te amando. Ponto. Isso aí tá bom, então. Tá bom. Vamos copiar, gente. Eu gosto, e normalmente quando as pessoas vêm, eu pergunto se ela sabe o ato de contrição e ela não sabe, eu ensino e faço aquele que eu mesmo faço nas minhas confissões. Que qual que é? Confesso a Deus, já tô indo lá. Meu Senhor Jesus, me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo e quero com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E veja que a gente faz uma promessa. Prometo. Não quero mais pecar. Mas não é contando com as minhas forças. Prometo e quero com a vossa graça não mais pecar. Porque nós reconhecemos, a pessoa fala assim, eu vou confessar um pecado que eu já cometi várias vezes e parece que eu não mudo. A gente vai buscando essa luta, não vou desistindo, vou buscando, contando com a graça de Deus, que muitas vezes nós não mudamos porque continuamos contando com nossas próprias forças. Então, minha gente, vamos olhar para os nossos erros não como acusador, né? Mas com o olhar de Deus que nos vê
nos vê, né, como filhos amados e que está sempre aberto ao perdão. Padre Arley, muito obrigada. Não vamos fazer o Joga STD com o Padre Arley hoje, porque ele já fez, então você procura o vídeo aí, né? Mas nos próximos vídeos nós vamos fazer outra coisa com o Padre Arley. Então você aguarde aí. Até mais. Muito obrigada, viu, Padre Arley? Deus abençoe.